Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Quando nós passamos a seguir o Senhor, que a gente espere um tratamento VIP. É muito comum a gente vir para Deus e pensar, não, agora minha vida vai resolver todos os problemas. E muitas vezes, o evangelho que é anunciado faz uma propaganda enganosa. O evangelho, não estou falando que é o evangelho de Jesus Cristo, não. O evangelho distorcido que é anunciado faz uma propaganda enganosa. Vem para Deus, porque Ele vai te dar apartamento, carro, casa. Vem para Deus que Ele vai resolver os seus problemas no relacionamento. Vem para Deus que o seu filho vai sair das drogas. Olha, é a pura verdade de que Deus é aquele que tem o milagre na mão. E Ele é a fonte da água da vida. Essa é a verdade. Agora o próprio Jesus também nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente vai desfilando pela história bíblica, a gente vai vendo, por exemplo, a trajetória de José. É muito lindo a gente ver José como governador do Egito e Deus honrando a José e cumprindo os seus sonhos na vida de José. Mas teve uma longa trajetória de roda de oleiro até chegar em José ser estabelecido por Deus no lugar onde Deus desejava que José estivesse. Antes teve o poço, depois a prisão, a mentira, a calúnia. Tantos desertos José atravessou até que o plano, o projeto, o sonho de Deus se cumprisse. Quando a gente vê a vida de Jó estava ali, feliz, vivendo a vida dele, adorando a Deus, um homem próspero. E Satanás fala, eu vim passeando sobre a terra e eu vi lá, viste lá o meu servo Jó? Eu vi, Senhor, eu vi, Deus, eu vi, mas para ele tá bom, né? Fácil te adorar quando está tudo bom. E Deus fala, ok, então pode tocar, você tem a minha permissão para tocar em Jó. Você só não pode tocar na vida dele, o resto, manda bala. E depois dessa experiência, a gente vê no final do livro Jó dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aqui em Abacuque, a gente se depara com um profeta diferente. Um profeta diferente dos outros profetas. Os profetas são aqueles que apontam a nossa necessidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Profeta que é profeta mesmo, é uma pessoa indigesta. É uma pessoa que fala coisas que nem todo mundo quer ouvir. É aquele que põe o dedo na ferida, mas é aquele que apresenta Deus como Deus é, sua justiça, sua salvação e também seu juízo. E muitas vezes a gente dá coceira nos ouvidos ouvir o profeta. A gente gosta dos profetas que a gente fala, eis que te digo, és filha muito amada, né? Essas a gente gosta, né? Mas quando fala, vou pesar a mão, vou te corrigir, abaixa o seu facho, espere em mim, aí a gente, essa história a gente não gosta não. E esse profeta, por que ele é diferente? Porque ele é um profeta que estava vendo a situação que o seu povo estava envolvido, e ele então questiona Deus. E depois de questionar Deus, ele reprova Deus. Ele se decepciona com a solução que Deus apresenta. E a gente vê isso logo no início de Abacuque. Olha aí no capítulo 1, de 2 a 4. Ele começa o livro questionando Deus,
E ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Qualquer semelhança com fatos atuais terá sido mera coincidência. Quantas vezes a gente hoje está fazendo essa oração: Deus, faz alguma coisa pela nossa nação. O que está acontecendo, Senhor? O ímpio está prevalecendo sobre o justo. Até quando, Senhor? E a gente se identifica com Abacuque. Você é finalmente o profeta que entende a gente. O outro profeta, a gente não gosta dele, mas acontece que a diferença é que o profeta de Deus, ele te apresenta Deus como ele é, e não o Papai Noel que a gente acredita que Deus seja. A gente crê num Deus Papai Noel, ou a gente crê num Deus gênio da lâmpada, que existe para satisfazer as nossas vontades, ou aquele Papai Noel que, se a gente fizer tudo direitinho, ele vai nos recompensar. Mas Deus nos trata segundo a sua graça e bondade, não segundo o nosso merecimento, porque se Deus nos tratasse segundo o nosso merecimento, nós merecíamos a cruz. Mas a cruz ele reservou para o Filho dele, para expiar ali todas as nossas culpas. Mas a gente anda direitinho na igreja e pensa que Deus está devendo a gente alguma coisa por causa disso. A gente faz tudo certinho, vive uma vida santa. Olha aí, Deus fica de olho em mim, hein? Eu estou vivendo uma vida santa, eu estou vivendo uma vida pura, eu estou me guardando para o casamento. Prepara aí um abençoado para mim, Senhor. Como se a nossa santidade beneficiasse Deus. A Cassiane bem cantou: tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, e ele vai permanecer assim eternamente. Ele já estava estabelecido antes que nós existíamos, e quando nós virarmos poeira, ele vai continuar existindo. A santidade dele é eterna, ele é pleno, ele é completo, ele é perfeito. Nós dependemos de Deus e não Deus de nós. Mas às vezes a gente acha que está fazendo um favor para Deus quando a gente vive uma vida santa. Quando a gente tenta acertar, é fiel nas nossas decisões e nas nossas atitudes, a gente pensa que Deus está devendo a gente alguma coisa. Vocês lembram do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Ele estava certinho dentro de casa, trabalhando para o pai. E quando o pai abençoa o filho que acabou de voltar, de ser salvo, de ser resgatado, de voltar para casa com vida, ele logo reclama. Ele fala: o senhor nunca me deu nenhum bezerro para matar para os meus amigos, mas para esse aí, o senhor dá um novilho cevado. E é o que muitas vezes acontece conosco. Deus cuida da gente, Deus dá livramento, Deus dá saúde, Deus dá provisão, mas Ele abençoa a outra e a gente já cresce o olho naquele que Ele está dando para outra e fala: aí Deus, depois fala que não tem filho preferido. Que história é essa que não tem filho preferido? A menina de 17 anos vai casar, eu estou com 45. Entendeu como é que a gente acredita no Papai Noel? E a primeira coisa que a gente fala para Deus é: Deus, mas eu te sirvo há tanto tempo. Bom para você. É por isso que eu não sou Deus, porque é assim que eu ia te responder. Bom para você, que bom que você está me servindo. Mas a gente acha, e gente, isso acontece com todos nós. Aconteceu comigo durante um tempo na minha vida. Eu estava esperando, eu tinha certeza que Deus ia me dar um negócio que eu pedi para Ele. O negócio, né? Como é que traduz isso aí, professor? O negócio. Eu queria muito fazer uma viagem com a minha família. Com toda a minha família. E viajar a família toda para fora do Brasil, o negócio é tenso. E Deus falou não. Mas eu tinha certeza que era assim. Que eu estava andando tão bonitinho, eu merecia uma estrelinha. Eu estava obedecendo a Deus.
estava tudo bem comigo. Aí quando Deus falou não, eu fui contar para os meus filhos, Deus falou não. E eu vi o rostinho de decepção deles. Ah, que pena, mãe. Porque eu estava acreditando tanto que eu pilhei os meninos. Não, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus é fiel. Deus é fiel quando Ele dá e quando Ele não dá, Ele continua sendo fiel. E aí, eu falava, né? Não, tá certo, glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Ele falou não, Ele tem um porquê. Ele é um pai de amor. E eu fui repetindo esse versículo uma semana. Fui repetindo essa fala uns 10 dias. Aí minha mãe foi lanchar lá em casa com meu pai. Nós sentamos à mesa e minha mãe, e a viagem? E a gente já tinha acabado o lanche, eu já estava tirando a mesa. Eu falei assim, a viagem não vai rolar não, mãe. Não. Puxa, mas eu tinha certeza que vocês iam. Eu também. Eu também tinha certeza. Comecei a tirar a mesa e pôr as coisas na pia. Eu também tinha certeza, sabe por quê? Porque a gente vive diante de Deus, a gente faz tudo por Deus. A gente sai de casa todo final de semana querendo ficar doente, com febre, e a gente vai ministrar. E aí, a gente está esperando uma resposta de Deus, e a resposta é não. Tem um tanto de gente que abusa, que rouba a igreja do Senhor. Mas eu que vou voluntariamente, não, olha o que eu ganho, olha aí. E a minha mãe, Leninha, misericórdia. Misericórdia não, mãe. Deixa eu falar. Se eu não falar, eu vou morrer. Oh Deus, o Senhor é lindo. E aí minha mãe, meus filhos, meu pai, meu marido ficaram assim. Mas essa não é a mulher de Deus? E eu falei, e falei, e falei, e falei. E quando eu falei bem, aí Deus me perguntou docemente, você ouviu tudo que você falou? Que vergonha. Que vergonha. Aí chegou um livro na minha mão. A Síndrome de Caim. Foi esse o questionamento de Caim. Por que o Senhor aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? Foi aí que começou o assassinato de Abel. Foi na insatisfação de Caim. Ao invés dele tentar consertar a trajetória dele e se relacionar com Deus, ele ficou com inveja daquilo que Deus tinha dado para o seu irmão. E ali naquela minha fala, foi isso que eu derramei. Porque eu via aquelas pessoas que eu julgava, e quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu? Eu não sou juiz de ninguém. Mas eu achava que eu estava tão boa, que eu podia julgar o outro. E eu comecei a julgar aqueles meus irmãos que também ministram, e que têm uma postura diferente da minha, que eu considero inferior, espiritualmente. E Deus jogou o holofote em mim e falou assim, você não está superior não, olha como é que você está. E não foi confortável, mas foi libertador. Porque Deus foi me ensinar naquele não que Ele me deu, que Ele não se relaciona comigo conforme o meu merecimento, que Ele se relaciona comigo conforme a graça dEle, porque senão Ele já tinha me trucidado, me fulminado, me destruído. Porque a gente se tem em alta conta, mas nós somos pó. E a gente se desvia por tão pouco. Se não é a misericórdia de Deus se renovando sobre nós, todas as manhãs, quem nós seríamos? Mas a gente se esquece disso, quando Deus fala não.
E a gente acha que Deus está falhando com a gente. E Abacuque estava nesse conflito, porque ele via a sua terra sendo tomada pela maldade humana, e Deus, aos seus olhos, não fazia nada, não mudava nenhuma situação. E aí Deus fala com ele: ok, Abacuque, eu vou te dar uma resposta, eu vou mandar o juízo sobre o meu povo, e o império babilônico vai conquistar vocês. Aí Abacuque pirou o cabeção: o que é isso? O senhor está doido? O senhor está doido? Em outras palavras, gente, quando você vai lendo o livro de Abacuque, você vai vendo Deus falando, Abacuque falando com Deus: será que o senhor está sabendo o que o senhor está fazendo? Acho que o senhor não está sabendo administrar os seus negócios de Deus, não. E ele revela toda a sua insatisfação, ele revela a sua, ele começa a dizer para Deus palavras que revelam inquietação, questionamento, decepção. Ele começa a expressar a opinião dele a respeito de Deus, e ele deixa muito claro que ele não está feliz com Deus. E aí a gente se identifica, e a gente fala assim: esse cara é dos meus, né? Abacuque tá junto. Finalmente alguém teve coragem de dizer para Deus o que estava entalado aqui na nossa garganta, né? E muitas vezes a gente fala isso para Deus nas nossas orações: Senhor, mas isso não está certo. Senhor, isso não pode ser do Senhor. Senhor, isso não é da sua parte. Senhor, o Senhor está errando. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, você não vai fazer nada. Você pode até não falar, mas que você pensa. Deus, até quando vai ficar essa bagaça, essa bagunça? E aí no capítulo 2, Abacuque não concordou com o juízo de Deus. Por quê? Porque os babilônios eram um povo perverso, um povo contra Deus. E Abacuque falou para Deus: mas Deus só vai usar o ímpio para trazer juízo sobre o seu povo, sobre o justo. Isso não está certo, Deus. Eu fico pensando, tem algumas coisas que a gente tolera no nosso meio que não deveriam ser toleradas. A gente tem que ser um povo diferente, um povo santo, um povo com excelência moral, mas a gente guarda lugar. Não, Helena, mas aí não. Deixa eu te explicar, minha linda de Jesus. Quando você guarda lugar para sua amiga, você está dizendo assim, sem palavras, você está dizendo o seguinte: quem chegou cedo e quer sentar aqui na frente, que se lixe. A minha amiga que vai chegar atrasada, ela vai sentar aqui. Essa mentalidade, peraí, gente, não bate palma não. Essa mentalidade é a mesma mentalidade do político que fala assim: eu quero que sobra mais dinheiro para eu pôr na minha conta, para minha família se beneficiar. Fazer outro posto de saúde, para quê? Eu quero que o povo se lixe. A mesma mentalidade que gera a corrupção é pensar no individual e não no coletivo. É a mesma mentalidade que faz a gente furar fila, que faz a gente marcar lugar, que faz a gente pôr o carrinho para tirar a bagagem da esteira, encosta o carrinho lá. Se todo mundo ficasse longe da esteira, todo mundo teria acesso à esteira de bagagem, sem gerar acidente, sem prejudicar a visão do outro. Mas não, eu quero me dar bem. E a gente quer que o político mude? O Brasil tem que mudar de baixo para cima. A pirâmide embaixo é maior, ela funila em cima. E se o povo de Deus for transformado, nós somos não sei quantos %. Se começar a cura na igreja, essa nação vai ser curada. E Deus responde para Abacuque: não, eu vou mandar o juízo. Eu vou mandar o juízo. E ele mandou. O império babilônico prevaleceu sobre o povo de Israel. E foram levados cativos para a Babilônia. O que os outros profetas já tinham avisado, e o povo não ouvia, porque aqueles profetas baba-ovo, aqueles profetas que ficam mandando mensagem que o povo quer ouvir, também falavam que não ia acontecer nada daquilo.
Mas a maravilha desse capítulo está no verso 2. No capítulo 2. Abacuque está buscando uma resposta de Deus. E ele está insatisfeito tanto com o povo está vivendo, como ele está insatisfeito com a providência de juízo de Deus. Ele não concorda que um povo ímpio, um povo imundo, seja o juiz, execute juízo. Mas aí Deus propõe para Abacuque: o justo viverá pela fé. O que é isso? Não interessa a circunstância que você esteja vivendo. Não interessa o juízo que Deus está permitindo sobre o Brasil. Não interessa debaixo de qual governo, a crise na moeda, não interessa. Eu não olho as circunstâncias. Eu vivo pela fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Como terminou Jó o seu livro: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E a gente tem que entender que na nossa trajetória, seguindo Jesus, Ele não vai fazer todas as nossas vontades, Ele não vai responder sim a todas as nossas orações, Ele não vai aplaudir tudo que a gente fizer, porque Ele não é Papai Noel, Ele é Pai. E Pai corrige, Pai dá limite, Pai disciplina o filho a quem Ele ama. A gente quer um Deus Papai Noel, e eu quero te propor um Deus Pai. A grande revelação de Abacuque é que ele começa o livro indignado, insatisfeito, brigando com Deus, exatamente como você deve estar nesse momento da sua vida que você está vivendo. Às vezes as coisas não estão tranquilas nem favoráveis. Você está vivendo luta no seu casamento, você está vivendo luta com seus filhos que estão desviados do caminho do Senhor, você está vivendo luta na sua igreja, você está questionando um tanto de coisa que você está vendo, mas olha para dentro, em que você pode cooperar? Em que você pode ser a solução? É muito fácil a gente reclamar. É muito fácil a gente reclamar. Vai lá e faz melhor. É muito fácil a gente querer que as coisas aconteçam exatamente como a gente gostaria. Mas a vida não é assim. A vida não é um fantástico mundo de Bob. Nós temos dias ruins. Dias que Deus fala não. Dias que Deus fica em silêncio. A gente é forjado no caráter, não é no alto da montanha, é no fundo do vale. Você quer crescer espiritualmente? Uma vez eu vi a Joyce Meyer testemunhando. Ela olhava para o marido dela e via ele sempre bem. Você está bem? Estou bem. Está passando por nenhuma luta? Não. Não. Está tudo tranquilo? Tá. Ela começou a ficar brava com Deus. Deus, por que as pedradas só vêm para mim? Por que a luta só vem para mim? Por que a prova só vem para mim? E Deus falou assim: porque eu quero te usar mais. Então eu tenho que te podar. Eu tenho que te amassar. Eu tenho que colocar as minhas digitais em você. A gente quer ser usado, mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer ser governador do Egito, mas ninguém quer começar no poço. E no capítulo 3, ele faz uma das orações, uma das declarações mais lindas da Bíblia. Mas para chegar no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide. Gente, quem é esse homem? Só tem 3 capítulos o livro de Abacuque. No primeiro capítulo ele está indignado com Deus, derramando toda a sua frustração e culpando Deus pela barbaridade. No segundo capítulo Deus fala: o justo viverá pela fé.
E no terceiro capítulo ele fala: ok, Senhor, eu entendi a sua soberania. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, o Senhor me faz andar altaneiramente. O que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 3, gente? Ele permaneceu e ouviu. Quando as coisas começam a ficar ruins, a gente quer, tirar o time de campo. Por isso que hoje tem mais evangélico desviado do que dentro da igreja. Evangélico, não nascido de novo, que quem nasce de novo conhece o seu pastor, conhece a voz do seu pastor, e quando o homem falha, Deus não falha. Deus pode te dizer não, Deus pode te dizer espera, Deus pode te esfregar, te enxaguar, mas você não sai da presença dele se você realmente o conheceu. Mas hoje, de uma maneira muito comum, a gente está se relacionando com a religião. Jesus não veio fundar a religião evangélica. Jesus não era evangélico. Jesus veio reconciliar a criação desviada de seu Criador de volta para o seu Criador. Ele veio fazer reconciliação, reconexão, ligar o homem ao seu Criador, e não apenas mais como criatura, mas como os filhos. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas nós achamos que isso é um privilégio só dos evangélicos. Eu tenho que reconhecer que foi no evangelho, na religião evangélica, que eu encontrei o evangelho. O evangelho que me diz que eu preciso de reconciliação com Deus, o evangelho que me diz que eu preciso nascer de novo da água e do Espírito, o evangelho que me diz que eu preciso me voltar para Deus e que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Mas a religião não basta. Não basta eu aprender o que o evangelho me ensina, eu preciso de entrar no evangelho, eu preciso de me relacionar com Deus, porque foi para isso que Jesus veio, reconectar o relacionamento que tinha sido interrompido pelo pecado. Mas tem gente que vem para a igreja, mas não nasce de novo. A igreja nunca foi tão cheia, e tão cheia de mundanos. Gente que sai da igreja e vai para o motel, porque não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo não diz não para o próprio prazer, não diz não para a própria vontade. Quem não nasceu de novo não persevera. Quem não nasceu de novo se relaciona com o Deus Papai Noel. E quando você nasce de novo, o Senhor tem que te refazer. O Senhor tem que te levar para a roda e começar de novo, a te dar uma outra forma, conforme a vontade dEle e não conforme a sua. E para isso Ele vai ter que te apertar. Abacuque permaneceu, ouviu e entendeu. Não, Abacuque, eu não vou te dar o que você quer. Não, Abacuque, eu não vou reter o meu juízo por causa da sua insatisfação, mas você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que confiar na minha soberania. Você vai ter que confiar que eu sou Deus e que eu sei onde eu quero levar o meu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus sobre nós. Ele quer nos dar uma esperança e um futuro.
mas tem uma trajetória, tem uma roda, tem um oleiro, tem um trabalhar de Deus, mudando o nosso caráter, tirando as pedrinhas, as nossas manias, nosso egoísmo, nosso pensamento individualista e não no coletivo, nosso egocentrismo. Deus não é o gênio da lâmpada, Ele não existe para satisfazer os nossos desejos, mas Ele é um Pai amoroso, que se alegra, Ele tem prazer em nos mimar às vezes, nos dar aquilo que a gente precisa. E quantas vezes Ele nos dá o que nós não precisamos. Naquele dia que Deus me disse não, eu me esqueci de todos os sims que eu recebi. Eu me esqueci de todos os mimos, de todo o colo, de toda a proteção, de todos os livramentos. Eu me esqueci que eu estava respirando, era por causa dele. A ingratidão nos cega. E ele teve que me voltar para a roda e me formar de novo. Ele teve que me voltar para a bigorna, para me amolar de novo. Ei, Helena, está perdendo corte, filha? Vou ter que te dar umas marteladas de novo, para te afiar. Vou ter que te levar de novo em brasa, para você ficar maleável de novo, macia de novo, para eu poder te forjar na bigorna com o meu martelo, até você ser um instrumento usável novamente. Nós não existimos só para nós mesmas, nós existimos pelo outro. Nós estamos aqui para fazer algo pelo outro. Só assim a vida tem significado. Quando a gente ajuda o outro, quando a gente abençoa o outro, quando a gente é instrumento de Deus para curar o outro, quando a gente abraça o outro. Uau, eu não sei vocês, mas eu sinto um senso de realização tão grande. Quando, apesar de mim, Deus me usa para abastecer você, para curar você, para encorajar você e também para corrigir você. Porque eu sou tão limitada, tão imperfeita. Mas Ele é um Deus abundante. E o meu propósito se cumpre nisso. Não viver para mim. Viver pelo outro. E não é fácil viver pelo outro. Cansa, sabia? Cansa muito. E a gente precisa às vezes se recolher, para o oleiro nos fazer de novo, para a gente voltar a ser um vaso pronto, forte, sem rachaduras, reter todo o óleo, sem vazamentos, para depois voltar ao nosso propósito novamente, como Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus ensinou. Grande parte dos nossos problemas é porque nós vivemos só para nós mesmas. Nós pensamos só em nós mesmas, só nos nossos interesses, só nas nossas dores, só nas nossas culpas, só nas nossas dificuldades. Quer um conselho? Entra no hospital de vez em quando. Visita uns leitos, escute umas histórias. E deixa o oleiro te aperfeiçoar. Ainda que a figueira não floresça,
e não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Ainda, Senhor, que tudo falhe, que todos os meus sonhos sejam frustrados, eu vou confiar que o Senhor sabe todas as coisas e faz com que todas elas cooperem para o meu bem, porque eu te amo.